O meu primeiro é o Auto da Compadecida, que é um filme muito bom, e agora vai ser o 2, tô com expectativa um pouquinho alta. Apesar que eu conversei até com o Eric, eu acho que vai ser algo melhor que o primeiro. O primeiro, pra mim, é brilhante, desde a atuação do Selton Mello, como os outros atores. A história é envolvente, é uma comédia boa, mostra um lado meio nordestino, que infelizmente tem, que é pobreza e tudo, mas pra mim é um filme maravilhoso. Legal. E apesar que o Auto da Compadecida é um filme que eu quero muito revisitar, porque eu assisti o filme quando ele foi lançado, há muito tempo atrás. Sim. Então eu quero revisitar pra ver se é realmente tudo aquilo, né? Eu acho fantástico. Eu acho que Selton Mello novinho, brilhante. Ele fez... Eu gosto demais. Então, Eu também gostaria de revisitar esse filme, porque, assim como o Isaac, eu assisti há muitos anos atrás. Eu me lembro da história, me lembro do impacto que o filme causou. Maravilhoso. Mas, pra mim, eu acho que eu assisti numa época que eu não consegui valorizar tanto o filme naquela época. Acho que assistindo agora, e principalmente com a sequência que vem Sim, aí, vai pode ser poder- que eu consiga gostar ainda mais. Concordo. Mas o 2, eu tenho expectativa muito alta, porque a história vai ser outra, pela forma que eles estão falando. Então, vale muito a pena assistir. Mas eu quero revisitar o primeiro. Antes de ver o segundo, eu vou rever o primeiro filme. Na minha lista agora, é o filme que eu colocaria, assim... Bom, o primeiro filme da lista, eu colocaria ele talvez um top 5 melhores filmes de todos os tempos, com certeza. É o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme do Glauber Rocha, década de 60. O filme ele fez parte do cinema, do movimento cinematográfico chamado Cinema Novo. E ele é um filme, assim, que conta a história de um homem que ele é massa de manobra do sistema. Ele é manipulado pelos empresários, depois ele acaba sendo manipulado por um líder religioso. O filme ele tem um ar pessimista, e isso também me chama a atenção no filme, porque a gente está falando de um filme da década de 60. Um período que os filmes era comum ter final feliz, né? O vilão sempre saía mal, o mocinho se dava bem, e aqui não. A gente tem um filme que é um filme que ele termina, o desfecho do filme é um desfecho pessimista. E ele é um filme muito bom, traz um retrato muito pessoal do Brasil até nos dias de hoje. Então é um filme que eu colocaria na minha lista, é recomendadíssimo. E o filme, até há tempos atrás, ele estava no YouTube. Não sei se está ainda, mas se tiver, vale a pena conferir. Olha, tá aí um filme que eu gostaria de assistir, não assisti. Você assistiu, Edgar? Não, também não. Então, mas sabe qual filme que eu assisti? João Maestro. A história do João Carlos Martins, um pianista muito conhecido, né, no Brasil. E é um filme que vai contando a infância, adolescência, vida adulta. Ele, que era um pianista genial, sofre um acidente jogando futebol, né? Tem uma cena muito icônica que ele é torcedor da Portuguesa e ele tá em Nova York e ele vê algumas pessoas jogando futebol com a camisa da Portuguesa. Ele acha isso extremamente curioso. Pô, estou nos Estados Unidos, já é raro a torcida da Portuguesa e agora tem pessoas jogando ali futebol e alguém com a camisa da Portuguesa, eu vou lá. E nisso que ele vai jogar futebol, ele sofre um acidente, perde os movimentos da mão. Então, para um pianista perder os movimentos da mão é um desastre. Porém, a história dele continua com ele sendo maestro, né? Então tem algumas cenas icônicas no filme de diálogos do tipo, as pessoas se perguntando se realmente aquele talento, aquele dom dele vinha de algo realmente humano ou se vinha dos deuses, dos anjos, dos demônios, porque era algo que parecia sobrenatural, né? As pessoas diziam que pessoas como João Carlos Martins só surgem de 100 em 100 anos, são gênios. Então é um filme que eu recomendo, boas atuações, tem uma trilha sonora legal, uma direção bacana, é um filme que eu recomendo. Eu sei a história dele, mas não cheguei a ver o filme. A história dele é brilhante. E ver ele depois fazendo é sensacional. É assim, um filme... Pra mim, gosto de comédia, tá? Vocês são mais cultos do que eu vou na comédia. Lisbela e o Prisioneiro, que com Selton Mello também, do mesmo jeito do Auto da Compadecida. É uma história brilhante que você dá risada, é uma comédia pra toda a família assistir. Tem um mocinho, a mocinha, o pai. É brilhante pra mim. Então, recomendo que vocês assistem, porque é uma comédia que vocês gostam com a família. Assiste, porque é muito bom do começo ao fim. Legal, tá aí um filme que eu não vi, mas eu acho interessante. Bom. E eu sei que o filme teve repercussão quando foi lançado, né? Sim. Legal. O próximo filme da minha lista aqui é um filme que é recomendadíssimo também. Colocaria fácil num top 5 melhores filmes nacionais de todos os tempos. Que é um filme que eu assisti no YouTube também, fica a recomendação. Um filme que é uma adaptação de um livro considerado uma das melhores literaturas brasileiras, que é Vidas Secas. E o filme ele traz um retrato assim muito, muito próximo do realismo do sertão nordestino. É uma família de nordestinos que passam fome, vive uma situação muito difícil, até que no momento o personagem principal ele consegue um emprego, mas ele acaba sofrendo na mão do seu patrão e em um determinado momento ele acaba abandonando o trabalho e volta a viver naquela situação precária. Então é um filme assim interessantíssimo, é um filme muito triste, muito cruel, traz um retrato muito cruel do Brasil, e a gente vê que é um retrato histórico que da mesma forma que é no passado é nos dias de hoje.
hoje. E o interessante também comentar nesse filme que a gente tem um personagem que é o cachorro, chamado o Baleia, que é uma das cenas assim mais tristes do filme envolvendo esse cachorro, e é um filme recomendadíssimo. Quem não viu tem que ver, é obrigatório esse filme. Eu conheço bastante, Isaac, a repercussão do livro. Do livro, né? Do filme eu não assisti, imagino que deve ser um filme bem datado, né? Filme antigo. Mas o livro eu sempre ouvi falar muito, né? Um livro que circula em universidades, né? Dentro desse contexto que você me falou. Quer comentar alguma coisa, Edgar? Sobre isso? Eu vou ter que ver também, porque eu também não... Tá no YouTube, talvez? Tá no YouTube. Eu lembro que eu assisti ele no YouTube. Eu acredito que Muito sim. bem. Um filme que eu acho que não está no YouTube, mas que é o meu próximo da lista, é o Aos Teus Olhos, né? É um filme que ele tem, Edgar, uma premissa de um professor de natação, né? Que dá aula para crianças. Só que um dia essa criança volta para casa e fala assim para os pais: professor me deu um beijo. Aí os pais, o quê? Não, o que está acontecendo? Não, vamos lá. Já envolve polícia no meio, investigação, a escola pressionando o professor e a criança dizendo aconteceu e o professor negando. Não ocorreu isso. É claro que eu não vou dar mais spoiler, senão eu estrago com o filme todo aqui, vou contar a história, mas é esse paradoxo da criança acusando o professor e o professor tentando se defender, e aí vai mostrar muito o lado psicológico dele, do quanto esse cara ficou abalado, a criança sofrendo, os pais em cima, entra a polícia, entra a escola, vamos demiti-lo, não vamos, o que a gente faz? Então fica essa recomendação, é um filme com boas atuações, é um filme que me surpreendeu quando eu fui assistir, fui tipo assim, sem muita expectativa e saí muito satisfeito com o resumo dessa obra, sabe? Bem interessante mesmo, e eu acho que fica a recomendação para todo mundo que quiser assistir. Muito bom. A minha mãe é uma peça que é brilhante, é que eu não lembro o nome do rapaz, apesar que ele morreu, né, o ator, mas é brilhante porque ele retrata a vida dele com a mãe dele. Então, o 1 e o 2 é maravilhoso, e tem o 3 também. Eu recomendo para todo mundo. É uma comédia brasileira, cara, brilhante, que história brilhante. Você dá risada do começo ao fim, mostra lados que eu não vou tocar, vou deixar vocês assistirem, mas com certeza alguns já assistiram, mas vale a pena muito assistir. É um filme de comédia brasileiro que é maravilhoso. O ator é o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, exatamente. E a mãe dele hoje é o maior sucesso, né? Que tá trabalhando com o Hulk hoje. E era brilhante. Você vê ela, você vê ele. Que é brilhante os dois, assim. Então, um filme que eu recomendo muito. Minha Mãe é uma Peça. É muito bom. O próximo filme da minha lista aqui é um filme que o diretor Martin Scorsese fez uma restauração pessoal do filme. O diretor norte-americano do calibre do Scorsese dando importância para um filme nacional que muitas pessoas não viram, né? E o nome do filme é Pichote. O filme ele conta a história de um jovem garoto que vive nas ruas, né? E ali a gente acompanha o relato triste da realidade de viver nas ruas, né? É quase inevitável um jovem de rua não se tornar um criminoso, porque tudo que o rodeia leva ele para entrar no mundo do crime. E é um retrato muito cruel, muito triste, direção de Hector Babenco. Eu colocaria na lista dos melhores filmes do Babenco, sem sombra de dúvida. O Hector Babenco, diretor argentino, mas fez vários filmes aqui no Brasil. E é um filme recomendadíssimo, é um filme que é obrigatório. Eu me recordo de ter assistido ele no YouTube também. E por curiosidade, o Hector Babenco chegou um determinado momento que ele fez o filme, mas ele falou: que nome que eu coloco nesse filme? E até um determinado ponto ele estava com a ideia de colocar o nome do filme de O Sobrevivente, porque é um filme que realmente um filme... É uma tragédia, assim, apesar que os filmes aqui que eu citei aqui agora são todos tragédia, mas acho que esse é o mais tragédia de todos. E é O Sobrevivente. E aí, com muita conversa, ele acabou colocando o nome do filme de Pichote. E uma curiosidade sobre esse filme é o seguinte: o garoto que fez o filme Pichote, ele tentou se tornar um ator, ele recebeu outras propostas para trabalhar em outros filmes, só que ele tinha uma grande dificuldade de decorar roteiro, e ele acabou não dando certo no cinema, e acabou retornando para o mundo do crime, e acabou morrendo no mundo do crime. Ou seja, a realidade contada ali nas telas acabou se tornando a realidade desse garoto, né? Interessantíssimo, recomendadíssimo. Se não viu o filme Pichote, olha, é recomendadíssimo. E, olha, se o Scorsese está recomendando, com certeza deve ser uma obra muito interessante. E já que você falou de tragédia, de drama, o meu próximo filme é um drama e também é sobre uma ficção que acaba se tornando realidade. A realidade se confundindo, né, com a ficção. Que é o seguinte, é um filme chamado Ferrugem, que a capa do filme é uma moça com o celular assim, ó. Não sei se a câmera tá me pegando aqui, mas é dessa forma. Por quê? Porque se trata de um casal de namorados vivendo sua vida comum como de qualquer outro casal, e de repente eles vão ter relação sexual e filmam. Só que essa filmagem vaza, porque o rapaz perde o celular
e ele vai contar o drama da moça que tem o seu vídeo vazado, né? Esse filme é de 7 anos atrás, no máximo. E o quanto mostra o lado psicológico dela e o porquê que ela tá com o celular assim, que ela acaba tirando a própria vida. O rapaz acaba sofrendo todas essas consequências de ser acusado, então ele praticamente acaba com a vida dele também, né? E o quanto, se você for trazer para 2024, em 2017, por exemplo, era algo que realmente aconteceu de muitas meninas tirarem a própria vida por casos assim. Mas em 2024 elas estão ganhando muito dinheiro com o OnlyFans, com o Privacy, vendendo fotos e vídeos na internet da sua nudez. Mas em 2017, naquele período e até antes, muitas meninas tiraram a vida e o filme retrata esse período, né, de vazamento de nudes e pessoas que tiraram a vida, e o filme retrata. Olha, é um filme que me surpreendeu bastante, porque tem boas atuações muito convincentes, a direção é muito boa, consegue realmente mostrar para o espectador o drama que aquelas famílias viveram, que não é só a menina que tirou a vida, ou o rapaz que ficou com seu psicológico abalado para sempre, mas todo o envolto, amigos, famílias, mas como que em 2024 as coisas mudaram, né? Hoje as pessoas estão ganhando rios de dinheiro com aquilo que fazem. Nossa, 7 anos de diferença? Sim. E é isso. Ferrugem é o nome do filme. Legal. Eu